Vamos então introduzir o conceito de dipolo elétrico e um conceito a ele associado, e é muito importante esse conceito, que é o momento de dipolo elétrico. Ora, vamos começar com dipolo. A rigor, um dipolo, como o nome indica, consiste de duas cargas elétricas de sinal oposto e de mesmo módulo. De forma que um dipolo elétrico é uma distribuição de cargas sui generis. Por quê? Aqui eu tenho uma carga Q, aqui eu tenho uma carga menos Q. Duas cargas de sinais opostos. Seja D a distância entre as duas cargas. Eu procuro representar uma grandeza vetorial e indicá-la por D, onde D agora é um vetor, de tal forma que o módulo de D é igual a D, a distância entre as duas cargas. Ela tem uma direção que é a direção de uma reta passando pelas duas cargas. Finalmente, ela tem um sentido, de tal forma que esse sentido vai da carga menos Q para a carga Q. Tendo definido este vetor aqui, que está indicado ali em vermelho, podemos agora definir o que é o momento de dipolo. Definimos o momento de dipolo e utilizamos a letra P e um vetor em cima, porque o momento de dipolo é uma grandeza vetorial. O momento de dipolo ele é definido como sendo igual ao produto da carga elétrica Q vezes D. Ora, a definição de momento de dipolo elétrico é uma definição bastante simples. É o produto da carga vezes o vetor D. D é este vetor aqui. Módulo igual a distância, orientação de uma reta e o sentido de menos Q para mais Q. Aqui está indicado o sentido do vetor D, que é o sentido também do vetor polarização. Ou melhor, do vetor momento de dipolo. Momento de dipolo. Então, se eu tenho duas cargas de sinal oposto, certamente essas cargas têm um momento de dipolo. Agora, a gente pode achar que o que importa é termos aqui duas cargas de sinal oposto. No entanto, o que é mais importante é a gente escrever uma expressão para o potencial elétrico e para o campo elétrico, devido a essa distribuição de cargas, mas nós vamos encontrar uma expressão para o potencial
expressão esta que vale para pontos localizados a distâncias muito grandes, P, com coordenadas x, y e z, de tal maneira a que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, se quiserem, a raiz quadrada disto, é muito maior do que d. Muito maior do que essa distância. Poderíamos chamar essa distância aqui de r, de forma que r agora fica entendido que é a distância até a origem do referencial e que nós vamos colocar essa origem do referencial num ponto que se situa exatamente no meio entre estas duas cargas aqui. De forma que aqui está a origem do meu referencial, O, aqui está o raio vetor posição do ponto P, onde eu estou observando o potencial produzido por essas duas cargas. Ora, se nós indicarmos esse eixo aqui como sendo o eixo Z, vamos fazer isto agora, esse é o eixo Z. Então, nessas circunstâncias, com a origem no ponto médio entre as duas cargas, essa distância, portanto, aqui é d sobre 2, e essa distância aqui, portanto, é igual a d sobre 2. Né? Nessas circunstâncias, o potencial elétrico gerado pelas duas cargas, num ponto de coordenadas x, y e z, esse potencial elétrico é igual a Q sobre 4π epsilon 0, e agora aqui eu vou colocar 1 sobre x2 mais y2 mais z menos d sobre 2. Então, z menos d sobre 2 ao quadrado, e isso aqui tudo elevado à potência meio. Este é o potencial produzido por essa carga Q. Uma vez que essa distância aqui, entre este ponto e o ponto no qual se localiza a carga Q, essa distância é igual à raiz quadrada de x2 mais y2 mais z menos d sobre 2. Porque a coordenada, ou as coordenadas agora do ponto onde se encontra essa carga elétrica, para essa escolha aqui, este ponto tem coordenadas 0, 0 e d sobre 2. Este ponto aqui tem coordenadas 0, 0, menos d sobre 2. Portanto, agora eu tenho que levar em conta a distância deste ponto até este ponto e agora adotar aqui o sinal menos, porque aqui eu tenho uma carga menos que, menos, e agora 1 sobre x2 mais y2 mais z mais d sobre 2 ao quadrado, e tudo isto aqui a potência meio. Muito bem. Então essa é uma expressão exata. Essa aqui é uma expressão exata. Uma expressão exata. Ora, agora eu vou escrever uma expressão aproximada. Para eu fazer essa aproximação, vamos considerar, por exemplo, esse primeiro termo aqui. Ora, x2
mais y2 mais z menos d ao quadrado é z2 menos 2 vezes z vezes d sobre 2, né? D sobre 2, mais D ao quadrado sobre 2 ao quadrado é igual a 4. Isto aqui elevado à potência meio é a mesma coisa que R ao quadrado elevado à potência, portanto é R vezes, agora aqui eu tenho 1 menos, aqui eu tenho 2 sobre 2, isto aqui é igual a 1, então menos Z vezes D sobre, eu vou colocar assim, sobre R e Z sobre R. Na verdade, menos ZD sobre R ao quadrado, mas eu preferi escrever assim e prefiro agora levar em conta esse termo D sobre R, mais D2 sobre 4 vezes R ao quadrado elevado à potência meio. Agora, aqui eu faço uma aproximação. A aproximação consiste no seguinte: eu estou interessado em pontos tais que D é muito menor do que R. Portanto, se D é muito menor do que R, se D é muito menor do que R, isso aqui é muito menor do que 1, eu vou, em primeiro lugar, vou negligenciar esse termo. Eu vou simplesmente ignorá-lo. Devo manter este, porque D sobre R é muito menor do que 1. Mas D sobre R ao quadrado é muito menor do que esse termo em D sobre R. Portanto, de saída, simplesmente vou desprezar esse termo. E agora eu faço mais uma aproximação. E essa aproximação consiste em escrever que 1 menos ZD sobre R ao quadrado elevado a meio, e eu tenho aqui exatamente isto, né? 1 menos ZD sobre R ao quadrado, eu escrevo uma expressão aproximada para isto. E essa expressão é 1 menos ZD sobre R ao quadrado. E agora aqui eu devo colocar um fator meio por conta da raiz quadrada. É uma aproximação. E mais ainda, vou fazer uma outra aproximação, que é basicamente, aliás, pode ser feito assim também. 1 sobre 1 menos ZD sobre 1 menos Z vezes D sobre R ao quadrado elevado a meio, eu vou aproximar, é uma aproximação que é baseada nessa aproximação primeiro, mas agora eu vou escrever isto como sendo igual a aproximadamente 1 mais Z vezes D sobre R ao quadrado, e agora aqui eu tenho, claro, o fator meio que vem daqui. Portanto, eu recorro a essa aproximação. Recorrendo a essa aproximação, eu posso escrever o potencial no ponto de coordenadas x, y e z.
para D sobre R muito menor do que 1, como sendo dado por 1 sobre R, que eu já tinha aqui, 1 sobre R, e agora eu tenho Q sobre 4π epsilon 0 e, finalmente, eu tenho 1 mais ZD mais ZD sobre 2R ao quadrado é o primeiro termo, mas eu posso fazer a mesma coisa com esse segundo termo aqui. Quando eu fizer a mesma coisa para o segundo termo, eu tenho que agora, quando eu tenho esse segundo termo, em vez de menos, eu tenho mais, então vou colocar mais aqui. Quando eu tenho mais, aqui eu devo colocar menos. Aqui eu devo colocar menos. Consequentemente, agora eu tenho menos, e, só para chamar a atenção para isto, eu tenho 1 menos ZD sobre 2 vezes R ao quadrado, e esta expressão para o potencial. Mas agora aqui eu tenho uma coisa curiosa. 1 menos 1 é igual a 0. ZD sobre 2R ao quadrado, menos dá mais ZD sobre 2R ao quadrado. Portanto, veja só, a expressão é relativamente simples para o potencial. V de x, y, z é igual. Agora, aqui eu tenho, vamos escrever em 2 etapas, eu acho que fica melhor, é igual a Q sobre 4π epsilon 0 vezes 1 sobre R ao quadrado vezes ZD, esse 2 aqui, meio com mais meio dá 1, sobre R ao quadrado. O melhor, aqui o primeiro é R, ou seja, Q sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R, vezes ZD sobre R ao quadrado. E esta é a expressão a qual nós gostaríamos de chegar, né? Veja que essa expressão aqui pode ser escrita de duas formas distintas, mas inteiramente equivalentes. V de x, y, z igual a Q vezes D, sobre 4π epsilon 0, e aqui 1 sobre R ao cubo, e em cima eu tenho Z. Então eu tenho aqui Z sobre R ao cubo. Mas agora eu posso escrever essa expressão de uma forma inteiramente equivalente, que é a seguinte: utilizando o conceito de momento de dipolo elétrico, né? Aqui nós estamos falando do momento de dipolo elétrico. Muito bem. Ora, é fácil ver que o potencial pode ser escrito da seguinte forma: V de y, z, d, isto aqui é o módulo de P, de forma que, como o P, neste caso, com esse eixo Z indicado aqui, a partir desse ponto intermediário, neste caso, eu posso escrever, lembrando que, nesse caso, eu posso escrever que P
é igual a Q vezes D vezes K. Portanto, eu posso escrever esse produto aqui em cima sob a forma de P com R dividido por 4π ε0 vezes R ao cubo. Ora, se vê claramente que o momento de dipolo elétrico ele é importante na medida em que eu posso escrever o potencial em função do momento de dipolo elétrico. Quando D sobre R é muito menor do que 1, ou, analogamente, quando R é muito maior do que D, para grandes distâncias, distâncias muito maiores do que as distâncias entre as cargas elétricas. Nessas circunstâncias, o potencial elétrico assume essa forma e note-se que nesta expressão aparece o momento de dipolo elétrico P, onde P é igual, de acordo com a nossa definição aqui, P é igual ao produto da carga elétrica vezes o vetor D. Ora, esta é a expressão fundamental. E nela nós podemos agora entender a relevância do momento de dipolo elétrico, que é uma grandeza física que envolve duas cargas de sinal oposto e envolve também a distância entre elas. A partir da expressão para o potencial, e nós vamos fazer isso depois, né? Mas podemos já antecipar que o campo elétrico produzido por um dipolo elétrico, ele é igual ao menos o gradiente de V. O problema, portanto, é o de determinar o gradiente de V, e nós vamos fazer isto depois, para determinar o campo elétrico gerado por um dipolo elétrico. O que vale ressaltar aqui é que o potencial produzido por um dipolo elétrico, ele, a grandes distâncias, ele tem um comportamento tal que o potencial cai com 1 sobre R ao quadrado. Portanto, ele é mais fraco do que se eu tivesse apenas uma carga. Porque eu tenho duas cargas de sinais opostos. Finalmente, eu gostaria apenas de mostrar numa figura as linhas de força de um dipolo elétrico. Aí está. Como se vê, essas linhas saem das cargas positivas e terminam na carga negativa. E podemos ver também as superfícies equipotenciais, o que é uma coisa que é muito difícil de ser desenhada na lousa. Mas olhando para essas figuras, nós temos então uma ideia das linhas de força de um dipolo elétrico e das superfícies equipotenciais.